Bolsonaro divulgou vídeos que queria apresentar no julgamento do Supremo, mas foi impedido. Segundo o ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes não permitiu a divulgação. São 11 vídeos com links e descrições enviados por Bolsonaro a contatos do WhatsApp. Seria a defesa dele. Você vai ver comigo, tá? Tem Flávio Dino aparece acusando fraude do sistema eleitoral após perder a eleição para governador no Maranhão. Foi em 2010. Flávio, o ministro hoje, vê. Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Tem outro vídeo que ele aparece criticando o voto nas urnas eletrônicas, foi em 2012, vê. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Tem um outro vídeo, Bolsonaro e Rodrigo Maia, em 2015, celebra o voto impresso. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira. Que a Dilma vetou. Aí veio o Supremo, pegou e derrubou a lei, né? Mas tem um vídeo do Carlos Lupe, que foi ministro da Previdência de Lula agorinha, né? Saiu. Ele disse que sem impressão do voto não dá para recontar. Vê. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho, como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. E aí tem a primeira coletiva após as eleições de 2022. Jair Bolsonaro diz que os jornalistas vão sentir saudade dele. Vê. Vão sentir saudade da gente. Em outro vídeo, o presidente Bolsonaro também alerta para manifestações pacíficas
no Palácio da Alvorada. Vê. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Para provar que não teve tentativa de golpe, Bolsonaro também colocou um vídeo que o Alexandre de Moraes vetou, né? Mas aí ele divulgou agora publicamente. O vídeo é do Ciro Nogueira, ministro dele, que anuncia a transição. O ministro dele, já falando em transição de governo, vê. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Aí tem um outro vídeo, 2022. Bolsonaro fala para os caminhoneiros, pedindo para os caminhoneiros liberarem as rodovias. Veja. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. E aí tem ainda, dezembro de 2022, Bolsonaro falando que não quer confronto. Acompanha. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém para partir para o confronto. E a pior maneira é tentar resolver o assunto. No mesmo dia, Bolsonaro disse, não vamos por tudo ou nada. Acompanha. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. E aí, por fim, Bolsonaro separa um vídeo do próprio ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já ministro da Defesa do governo Lula, em recente entrevista no Roda Viva, dezembro do ano passado, o ministro falou que recorreu a Jair Bolsonaro para que ajudasse na transição de governo com os comandantes das Forças Armadas. É claro, Bolsonaro está colocando isso aí porque ele está acusado de planejar e de tentar dar um golpe. Ele está mostrando que não houve. Veja. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. Veja só, você vê que o próprio ministro de Lula fala que recorreu à ajuda de Bolsonaro, né, para fazer esse intercalo entre o governo de Lula e o governo de Bolsonaro na área militar, né? E o Bolsonaro queria exibir isso para provar que ele não tentou golpe nenhum. Entretanto, eu já falei aqui e agora fui corroborado por uma matéria, uma reportagem da Folha de São Paulo, da jornalista Mônica Bergamo,
ela afirmando que, ouvidos os ministros do Supremo, inclusive os 5 da primeira turma, todos acham que o processo vai até setembro, que termine realmente em setembro. E que Bolsonaro estará condenado em setembro. Então, nada disso importa. Lá, Bolsonaro já estaria condenado, segundo a jornalista do portal UOL e da Folha de São Paulo, Mônica Bergo, matéria que, se você der aí um Google, você vai achar.